vamos conversar agora sobre um assunto que eu gosto muito. A gente vai aprender sobre moda. E é claro que a gente trouxe a Loriana Matos, ela que é consultora de imagem e estilo. E nós vamos falar sobre a harmonização das cores, contraste, tudo isso. E você pode mandar a sua participação. Se você tem alguma dúvida, agora é o momento. 30 26 11 73. Lori, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Pri. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Dina, a gente que agradece. É um tema aí que a gente vai aprender muito hoje aqui no Destaque e que interfere bastante na questão da maquiagem, das roupas, tudo isso para valorizar a beleza de cada um, né? Exatamente. O contraste é muito importante. É algo assim que a gente consegue mexer e adequar de acordo com os nossos objetivos pessoais e profissionais. No que ele interfere, assim, quando a gente fala do contraste? Nós estamos falando do que, por exemplo? Do cabelo, da maquiagem ou só da roupa? O que seria? Contraste é algo que todo mundo já tem. Quando a gente fala de contraste, existe o contraste natural. E quando a gente respeita o nosso contraste natural, a gente cria uma maior harmonia na nossa imagem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o contraste natural. Então, o contraste ele está designado às características que você tem na sua imagem. Então, de forma natural. Cor do cabelo, intensidade da cor da sobrancelha, intensidade da cor dos olhos. Isso tudo interfere na imagem e no contraste. E que pode ser adaptado. Então, por exemplo, se você mudar as cores dos seus cabelos, vai fazer com que seu contraste diminua e altere essa percepção. E a gente tem exemplos, né? A Lori sempre traz exemplos pra gente dar uma olhada, né? Pra gente ter essa percepção, né, Lori? Você trouxe algumas imagens pra gente ver, Trouxe alguns exemplos pra vocês verem. Então, existem na tela, 3 contrastes, tá? O baixo, o médio e o alto. No baixo contraste, são pessoas que têm uma característica de intensidade de cores mais baixa. Ou seja, cabelos claros, olhos claros, sobrancelhas claras, por exemplo, e uma pele mais clara. Isso que é o primeiro exemplo ali da direita, que o pessoal está enxergando da direita, né? Ela tem um baixo contraste, uma baixa diferença de cores. Já a modelo do meio, ela tem um médio contraste, ou seja, ela tem um pouco mais de cor destacada na imagem em comparação à primeira modelo. Então, ela tem um contraste médio. Já o último exemplo, uma pele mais clara, porém, olhos, sobrancelhas e cabelos escuros. Isso traz um destaque para a imagem, fica um alto contraste, tá ok? Então, isso a gente consegue até, de certa forma, fazer em casa e tentar descobrir também sozinha. Olha, que interessante, né? Ali a gente já consegue ter uma ideia. Então, esses seriam os contrastes naturais. Exatamente, contraste natural. Então, tem o médio, aliás, o baixo, o médio e o alto contraste. Agora que a brincadeira fica legal. Por quê? Quando a gente repete esse contraste natural na roupa, olha a mágica acontecendo. Essas são estampas de alto contraste. Veja que a modelo que tem um alto contraste, o quanto ela fica muito mais harmônica, muito mais agradável visualmente em vê-la com essas estampas na imagem, do que a moça que tem um médio e um baixo contraste. No exemplo de médio e baixo contraste, fica desagradável, a estampa chega antes da pessoa, não cria tanta harmonia, tanta conexão com a própria beleza. Na prática, você consegue ter uma percepção muito maior, né? Encaixando ali, você vê esses itens, todos eles podem valorizar ou eles podem não valorizar muito, né, a nossa beleza, né? Exatamente. Veja que nos exemplos que não harmoniza tanto, a estampa chega antes, acaba gritando, fica muito contrastante. É verdade mesmo. Assim você consegue ter uma noção bem boa, né? E além das peças, tem mais de roupa, assim, pra mostrar? Sim, então temos vamos ver. o médio e o baixo contraste ainda. Vamos ver o outro, então. Olha lá, ó, esse. Olha, essas são as estampas de alto contraste. Olha que legal. Então, mulheres que têm um alto contraste podem utilizar estampas mais marcadas, estampas mais contrastantes mesmo, mais evidentes, mais chamativas. Elas sustentam essa estampa assim que destaca, tá? Que bonito. Essas são lindas as estampas, né? Eu sou muito das cores, né? Então, esses mais coloridos aí achei maravilhoso. E agora vamos ver o próximo? O próximo, aí ainda tem um exemplo de maquiagem, viu, Pri? Então, mulheres de alto contraste ficam lindas de batom escuro e olhos escuros também, porque elas sustentam essa intensidade de cores. Então, não fica algo carregado, algo pesado, que só tá a maquiagem. É algo que ela consegue segurar sem prejudicar. Porque antes tinha uma coisa assim, né? Ah, é olho tudo, boca nada. Ou boca tudo e olho nada, né? Pra você equilibrar. Mas a gente vê claramente nesses exemplos,
Sim. Que não é bem assim, então. Não é. Cada pessoa tem a sua característica de contraste e é necessário respeitá-la. Olha só como ficaram maravilhosas, né? É, Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. Esse já é um exemplo de médio contraste, Pri. E olha que legal. No contraste alto, a estampa fica meio apagada. No contraste baixo, ela fica destoando. Já no médio contraste, fica perfeito. Faz uma harmonia, fica agradável visualmente vê-la com essa estampa. Então, é uma estampa que é marcada, o médio contraste, mas não é tão intensa, não é tão contrastante quanto o alto contraste. Encaixa, né? Encaixa. A impressão que dá é essa, que encaixou, assim. E quando a gente fala realmente de contraste, é uma questão de conexão e harmonia. E isso, se a gente repetir na intensidade, na quantidade de mechas no cabelo, por exemplo, é imprescindível. Então, pensa comigo. Uma pessoa de alto contraste, se ela chegar com as mechas muito aproximadas da raiz, ela vai baixar o contraste e vai causar aquela sensação de estranheza. Sabe quando você já... Algumas mulheres já passou por isso, de ficar loira e se estranhar. Apesar de estar lindo, não conseguir sustentar aquilo. Muito provavelmente errou no contraste. Olha só, mas e se a pessoa, né, não harmoniza assim como a gente vê? O médio contraste é perfeito, os demais fica meio assim, né, visualmente. Exato. Mas eu posso usar também? Como é que eu faço para adaptar, para ficar favorável, né? Ótima pergunta, Pri. Então é necessário que você compense a falta do contraste. Então, no exemplo da médio contraste, está perfeito, ela não precisaria compensar. Já o alto contraste poderia, por exemplo, utilizar um batom vermelho, que ia trazer mais força para a imagem, e a de baixo contraste colocar um colar mais delicado, numa cor mais suave, para diminuir essa intensidade de cores próximo ao rosto. A gente tem pergunta aqui chegando nesse momento, e é o seguinte aqui, ó. A Elaine, ela pergunta das mulheres de peles negras, como é que elas podem fazer nessa questão do contraste? Ótima pergunta. Peles negras possuem médio, alto e também baixo contraste. Então, vai depender da intensidade de quantidade de melanina que ela possui. Então, por exemplo, Michelle Obama. Todo mundo... Deusa. Maravilhosa, né? Ela já tem um médio alto contraste, porque ela tem uma pele morena mais clara. Já mulheres que têm uma pele morena mais escura, realmente ela tem um médio baixo contraste. E isso segue repetindo a mesma dica que eu dei aqui para dos outros exemplos. É a mesma coisa. Olha que legal, gente. Como nós estamos aprendendo aqui nessa manhã, temos mais imagem para mostrar? Vamos ver a próxima, então? Que aqui a gente vai aprendendo sobre moda para valorizar a nossa beleza. Essas são as estampas de médio contraste, são um exemplo para vocês perceberem na prática. Então, são estampas destacadas, mas não tão intensas quanto a anterior de alto contraste. E aí, a maquiagem também é necessário a gente se atentar. Aquela ideia que você falou anteriormente, de olho tudo, boca nada, se encaixa perfeitamente para o médio contraste. Mas atente-se, porque esse olho tudo também não pode ser tão forte, tão marcado. Tem que ser um tom mediano. Não é tão tudo assim. Não é tão tudo assim. É um médio tudo. Ah, olha que é um quase legal. tudo. E realmente faz muita diferença, né? Fica muito bom, né? Você vai percebendo que faz muita diferença. E eu quero que você já aproveite, Lori, e fale a respeito... Vamos usar eu aqui, ó, como exemplo. Eu me encaixo no qual desses aí? Tiramos uma foto da Pri, vamos colocar na tela? Tiramos uma foto. Tem já pra colocar aí, pra gente fazer a comparação? Vamos lá que eu quero ver. Olha só, pro pessoal que tá em casa... Tô muito triste pra uma sexta-feira nessa foto. Mas é que também foi uma foto meio identidade, né? É. Então, o interessante é a gente trazer essa foto pro preto e branco. Para a gente ver essa distância de intensidade de cores. E nesse exemplo, eu trouxe a Pri. Trouxe um material didático para ficar mais fácil para as meninas de casa saberem que quando a gente tira uma foto em preto e branco, a gente consegue ver a escala de intensidade de cores. A gente vê que a Pri tem uma pele bem clara, sobrancelhas e olhos, cabelos escuros. Então a gente vê uma distância alta nas cores. E isso nos traz a percepção de que você tem um contraste mais alto. Então, eu encaixaria lá no alto contraste. Exatamente. Por isso que, de forma intuitiva, você já gosta de estampas marcadas. Olha aí. Que legal. Olha, então, para as meninas que estão em casa, quiserem testar aí, fazer essa brincadeira, depois me marca lá no Instagram que eu quero ver também quem fizer. Então, a pessoa tem que fazer como, então? Tira uma foto, coloca ela em preto e branco, normal, sem alteração. E aí, pega uma escala dessa, tem até, se você digitar na internet... Na internet tem, Isso, você digita lá uma escala de preto e branco e coloca e aproxima. O quanto a distância do preto para o branco você tem. Você já vai ter uma percepção do seu contraste. Olha ali, ó.
Já dá pra ver bem a diferença, né? Você Dá. pode fazer, tem também o Insta lá da Lori. Como é que tá mesmo, Lori? Arroba Loriana Matos. Loriana Matos, tudo Isso. junto, né? Tem mais detalhes pra vocês e a gente já vai continuar aqui com esse bate-papo super legal. Vamos colocar uma imagem agora aqui, ó, a gente vai conversar com a Lori, da Michelle Obama, que você citou, né? Que é uma deusa maravilhosa. Ela é linda. E eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Com base nesse tema que a gente trouxe do contraste ali, como é que tá esse visual, né? Esse look. Se eu contar pra você que essa cor é uma das melhores cores dela. E faz sentido, né? Porque você olha, tá perfeita. Perfeita, ela tem uma intensidade, né? Uma força nas cores da imagem dela. Que isso também se representa. Ela é na um comunicação. exemplo, né? Ela tem uma imagem muito bem alinhada, tanto em cores quanto em contraste. Então ela usa aquilo que valoriza ela. Então não tem como ela passar desapercebida. Ela é fantástica. Fantástica, inclusive, que look maravilhoso. Poderoso, né? Amei. Cores, né? Muitas cores. Cores. Então veja, em relação ao contraste, a gente percebe que ela tem uma pele morena mais clara, né? E um cabelo muito escuros, olhos escuros, sobrancelhas escuras. Então, isso traz muita diferença nas cores. Então, o contraste realmente é a diferença de intensidade de cores que você já possui naturalmente, sendo repetidas nas estampas, na maquiagem, na quantidade de mechas. Então, por exemplo, a Michelle, se ela fosse fazer mechas, não seria interessante a gente apagar a raiz dela, a gente manter um contorno mais escuro para trazer essa naturalidade e manter essa comunicação de força que ela já tem. É tão interessante esse tema, eu adoro, né, conversar sobre isso, porque olha como tudo faz muito sentido e interfere muito, né, na valorização da nossa imagem, né? Nós temos mais, inclusive, imagens para mostrar para vocês aí de casa, para compartilhar, e a Lori vai comentar a próxima. Olha lá, o que é esse? Esse é o exemplo do baixo contraste. A gente começou do alto, foi pro médio, agora o baixo. Veja que o primeiro exemplo da moça que tem uma pele clara, olhos claros, cabelos claros, como está gostoso de ver ela com essa estampa mais delicada, mais calma, com menos contraste. Em comparação às os outros dois exemplos, já não fica uma coisa tão conectada, fica uma coisa mais apagada, não fica tão harmônico, não fica tão agradável visualmente. Verdade, faz muito sentido mesmo. E, Pode falar. claro, desculpa. Não imagina. E isso se aplica nas estampas também. Então, as estampas de baixo contraste são aquelas mais delicadas, mais apagadinhas, que não chamam tanto Mais a suave, atenção. assim. Exatamente, mais suave. E tem mais uma ali agora para a Lori comentar pra gente. Vamos ver. Que é o exemplo da make. As mulheres de baixo contraste nasceram para usar aquela pele tapete vermelho, sabe? Aquela pele nada assim, aquela pele que acordei e sou assim. Já nasci assim. Exato, é a maquiagem do baixo contraste, uma maquiagem mais clean, mais calma, com cores, porém, mais delicada. Mais sutil, assim, um toque, né? Exato. Olha, maravilhoso, adorei. Pra você ver quanta diferença faz. Você falou, né, das roupas, das cores. A gente falou da maquiagem, você também falou do cabelo, que também faz na hora de você escolher uma cor, por exemplo, que é iluminar, também tem que analisar essa questão, né? É imprescindível, se você for fazer uma transformação, é imprescindível você saber o seu contraste, porque senão não vai ficar bom. Nossa, eu não fazia ideia, gente. Adorei aprender mais. Já sei até o meu agora aqui, né, Já Lori? sabe que pode, E aí né? Você vai Ó, encaixando, né, os looks. Olha, que Pri, tem aí. temos 3 exemplos, então, aqui eu trouxe para vocês verem, olha. O baixo, o médio e o alto contraste nas estampas. Veja que são estampas em preto e branco, porém com proporções de intensidades diferentes. Então, quando a gente pensa assim, se eu saber no contraste, eu não vou poder ficar loira, eu não vou poder usar uma maquiagem mais forte. Não, isso traz liberdade, assertividade e autoestima também. Porque você pode usar o preto e branco, pode usar... Dá pra fazer um teste aqui comigo? Claro, com Vamos toda ver. certeza. Vamos pegar então Vamos. um exemplo mais contrastante. Um alto contraste e um baixo contraste. Tá. Coloca assim, olha, nesse jeito. E aí o pessoal de casa vai ver a diferença na hora que você trocar do baixo contraste pro alto contraste. Vamos ver então o que você aí de casa vai achar, ó. Vamos colocar assim. Olha, achadinho. Essa estampa de alto contraste, a gente vê que harmoniza muito bem com a Pri. E a hora que ela troca pro baixo contraste, tira de cima. E aí que eu tô com dificuldade. Aí, Aí, agora sim. olha. É que ali na câmera, gente, é o contrário. Daí você vai querer tirar e tá ao contrário. Aí, agora sim, né? Aí a gente vê, olha, que a estampa fica apagada. A Deu gente não vê a Pri, né? Agora Olha. colocamos de novo o alto contraste. Alto. Você precisa de mais intensidade de cores. Olha, como fica muito melhor.
Harmoniza mais, né? Uhum. Muito legal, né? Muito legal esse bate-papo hoje aqui com a Lori. Loriana Matos, lá no Instagram, para você pegar mais dicas também, né? Nossa, ela põe dica o dia inteiro, adoro seguir, fico vendo lá. Lori, eu queria agradecer muito a tua participação nesta sexta-feira, elogiar o seu look maravilhoso. Obrigada, Você apostou, estamos em harmonia. Você apostou aí em uma cor só, tons diferentes e arrasou. E animal print, tá lindo. Eu amei o seu look. Olha aí, viu? Eu capricho quando ela vem, né? Porque né, a gente sabe que ela entende do negócio aqui. Todo mundo põe uma roupa bem bonita pra esperar a Loriana aqui na TV. Lori, muito obrigada. E um bom fim de semana e venha sempre, tá bom? Com certeza, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui novamente. Amei o nosso bate-papo. Foi muito legal, né, minha gente?